Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 30 de julho de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, nessa leitura diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar a Palavra de Deus e estar acompanhando comigo todo dia a leitura de um capítulo diário. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre a nossa vida, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 77 do livro dos Salmos. História do povo eleito. Escuta, ó meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca, presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus filhos. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e costumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltarão as costas no dia do combate, não guardarão a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos, em presença de seus pais, ainda em terras do Egito. Ele fez grandes prodígios nas planícies de Tanis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como de que, no dia, ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os descendentara. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir a água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele, e ao se revoltar contra o Altíssimo no deserto, provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus,
nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele condenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-lo. Deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer, pode o homem comer o pão dos fortes? Ele lhes mandou viveres em abundância? Depois fez soprar no céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então, como poeira, numerosas aves, como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem os seus desejos, mas apenas o apetite saciaram. Estando-lhes a boca ainda o alimento, desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo em seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam e de novo se voltavam para Deus, e se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, eles mentiam como a sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança, mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto o provocaram e na solidão o afligiram, recomeçaram a tentar a Deus e a esperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tanis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber de suas águas, quando enviou moscas para os devorar, e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e aos gafanhotos o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com o granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça, deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte. Ele entregou à peste os seres vivos, matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã, enquanto retirou seu povo como ovelhas, e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu com firmeza, sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se, prevaricaram como seus pais, erraram o alvo, como um arco mal esteçado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus encolorizou e rejeitou Israel severamente.
Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força. Permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo, a espada, e se irritou contra sua herança. O fogo devorou sua juventude. Suas filhas não encontrarão desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio, e as viúvas não chorarão mais seus mortos. Então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligiu-lhes eterna ignomínia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi seu servo e o tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou do cuidado das ovelhas as suas crias, para apresentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.